gente ser pego de surpresa, porque Ele passa a palavra para a gente, fala o nosso coração, e nessa noite, de forma especial, eu não costumo falar sobre esse tema, né? Sobre prosperidade, sobre dinheiro, e enfim, não é algo que é minha especialidade. Mas Deus tem falado comigo acerca disso, e tem falado comigo para passar para a igreja, assim como Deus tem falado com o pastor Israel acerca dessa questão da prosperidade. E agora, o que eu vou trazer hoje para vocês é algo que Deus quer passar para o coração de vocês. Então vou pedir que você esqueça que sou eu que estou aqui na frente. Se você tem problema de receber a palavra por mim, você vai perder agora, em nome de Jesus, porque você vai ouvir Deus falar, você não vai ouvir eu falar. Amém? Então esqueça que você está olhando para mim e sintonize com Deus, que aí eu não vou atrapalhar você. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E Deus quer abençoar a sua vida nessa noite e quer abençoar a sua igreja. Então não deixe que qualquer coisa possa tirar a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por esse privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, e poder, Senhor, ser instrumento de bênção para os meus amados irmãos, para essa amada igreja. Senhor, tu tens feito coisas tão tremendas e maravilhosas aqui. Senhor, todo esse tempo que estivemos aqui, vimos, Senhor, o Senhor se mover poderosamente a favor, Senhor, do pastor Israel, da sua família, dessa congregação, e com certeza, Senhor, agora, no dia 9, Senhor, nós vamos, Senhor, receber com muita alegria, Senhor, mais esse milagre, mas vai coroar uma fase, vai fechar uma fase, Senhor, com chave de ouro, para começar uma outra, com uma chave muito melhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, vivificando essa palavra no coração de cada amado irmão. E que, Senhor, possa ser bênção para cada um, e principalmente para essa igreja. Em nome de Jesus, seja a palavra de prosperidade, de vitória, de bênção, de maravilha, e que o Senhor possa, Senhor, fazer infinitamente mais, porque tudo aquilo que a gente pode pensar ou imaginar nesse momento, a partir de agora, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre, todo o povo de Deus diga amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Queridos, 1 Reis, capítulo 17, eu vou ler aqui para você, preste atenção, Deus tem algo para falar para mim e para você nessa palavra, nessa noite. Elias é alimentado pelos corvos. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido mais chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um bolo,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias disse: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Queridos, essa é uma palavra que tem ecoado no meu coração, na minha mente, há algum tempo, alguns tempos, mais de mês, 2 meses. Essa palavra tem ficado no meu coração, na minha mente, na minha alma. E vez por outra o Senhor traz ela de volta e fala sobre alguma coisa. E hoje, de forma especial, Ele trouxe essa palavra e quase que pontuou alguns pontos ali que queria que eu ressaltasse, que eu senti que o Espírito Santo queria trabalhar isso e deixar mais claro para mim, para que eu pudesse passar para vocês e que, de certo, Ele abriria ainda mais esse entendimento na hora que a gente estivesse aqui ministrando a palavra. Então, veja bem uma coisa, Elias, a Bíblia diz assim: Elias, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Preste atenção. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Elias, ele foi diante do rei e ele foi falar algo para o rei. E ele disse algo tremendo. E a gente fica sem entender o que moveu Elias para ir até diante do rei e falar aquilo. O que aconteceu? A Bíblia diz que ele estava diante da face do Senhor. E com certeza, se ele tinha comunhão com Deus, e ele estava vendo tudo o que estava acontecendo em Israel, que Acabe estava fazendo, aquilo incomodava muito o coração de Elias. E com certeza, porque quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais apurrinhado com o pecado a gente fica, mais contrariado com as coisas que o Satanás faz na sociedade nós ficamos, mais aborrecidos e chateados nós ficamos quando vemos que coisas que não agradam a Deus acontecem ao nosso redor, às vezes com pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Vemos Satanás lançar teias e lançar coisas para prender vidas, para atrapalhar vidas, para causar problema. E a gente vê essas coisas. Quem tem comunhão com Deus, quem sabe a palavra do Senhor, percebe o que está acontecendo e sofre. E quer dizer para a pessoa: olha, está errado, olha, vê isso, cuidado, preste atenção, a palavra diz assim, diz assado, e nós vemos que as pessoas não ouvem o que a gente está colocando, e Elias, com certeza, era alguém que estava vendo as coisas acontecerem, aquilo incomodava ele, incomodou tanto a ele, que ele foi até o rei para colocar uma palavra de juízo, de condenação, de julgamento de Deus. Agora veja bem uma coisa: como pode alguém ir até a maior autoridade que está estabelecida na terra para ele, e ele ir e ele chegar com uma palavra de juízo, de condenação para o rei?
Mas a Bíblia diz que Elias vivia diante da face de Deus. Amém? E aquilo dava para Elias autoridade para ele chegar diante do rei e falar o que ele falou. Ele tinha autoridade de Deus para poder fazer aquilo sobre o rei. A Bíblia diz que os profetas, eles são estabelecidos por Deus diretamente, para estabelecer e desestabelecer reis. O profeta é estabelecido por Deus para ungir a autoridade e destituir a autoridade na terra. É isso que a Bíblia diz sobre os profetas. E quando a gente vai ver a respeito dos outros profetas, a gente vai ver que quando Elias, um pouco depois, pediu aposentadoria para Deus e disse assim: olha, Deus, esse trabalho é muito pesado para mim, eu sou igual os meus pais, me leva embora, levanta outro. Deus mandou o anjo dar pão, da água, falar assim para ele: sai da caverna que ainda tem uma caminhada para você. Você ainda vai ter que ungir Azael e ainda vai ter que ungir Eliseu. Ele tinha que ungir um outro profeta para ficar no lugar dele. Ele não podia largar o ministério dele sem deixar um continuismo, sem deixar um discípulo, sem deixar alguém que pudesse continuar o ministério dele, porque o ministério profético estabelece e desestabelece reis e autoridades da terra. Ele não podia ir embora assim. E ele tinha que, antes de sair do seu ministério, antes de voltar para Deus, ele tinha que estabelecer um rei ainda. Ele ainda tinha trabalho para fazer, e Deus falou para ele: não, você ainda come esse pão, toma essa aguinha aí, e vai, que você ainda tem que ungir um rei e um outro profeta no seu lugar. Não é assim não. E ele fez isso. E o Espírito de Deus falou: olha, aquele que Azael não pegar, Eliseu vai pegar. Eles vão ser autoridade da minha parte. Agora o profeta é esse quem coloca e quem tira a autoridade na terra. E Elias foi com essa autoridade diante do rei. Ele foi movido porque ele estava diante da face de Deus. E ele foi até lá e chegou e disse para o rei: rei, eu quero te dizer uma coisa, você está em pecado e você vai ver sobre a minha palavra, não cai mais chuva. Enquanto eu não falar de novo, não vai cair chuva na terra. Só que aconteceu o quê? Ele falou com o rei. E quando a gente fala com o rei, a gente colhe os resultados. A primeira coisa que Deus falou para o profeta foi o seguinte. Depois, no versículo 2, depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Olha só que coisa tremenda. Profeta é a autoridade de Deus para estabelecer e desestabelecer, exaltar e abater autoridades na terra. Mas a palavra do Senhor veio a ele logo depois que ele profetizou para o rei. Falou assim: ó, Elias, sai fora agora. Tira o time de campo. Tu já falou o que tinha que falar? Agora você se esconde, vai lá, habita perto daquele ribeiro, porque você vai beber da água do ribeiro, você vai comer o pão e a carne que eu vou mandar os corvos te alimentarem. Que ofício, hein? Que ofício! Olha só, já pensou Elias que devia morar numa casa? Amém? Ele, depois que ele fez aquilo que bateu no coração dele para ele fazer, para falar com o rei aquilo que ele falou, o próprio Deus falou: olha, sai fora, vai morar lá perto do ribeiro, e eu vou dar ordem aos corvos para te sustentarem, com pão e com carne. E a palavra do Senhor diz que os corvos chegavam 2 vezes por dia lá, com pão e com carne no bico, para dar para Elias. Agora um detalhe: para aquele povo, naquela época, o corvo era um animal imundo. Até hoje ele não é, né? Ninguém, você chegar com a carne, com pão no bico, para você comer, faça-me um favor. Qual de nós hoje iria fazer algo dessa forma? Depois iria ouvir: olha, vai lá morar perto do rio ali do Santana, que eu vou mandar
os passarinhos levar comida para você. Que coisa! Mas a Bíblia diz que Elias nem pestanejou. Ele ouviu e ele foi morar lá, perto do rio, e ele bebia água do rio, e ele comia pão e carne do bico do corvo. E não foi um dia, não foi 2 dias, não foram 3 dias, foi bastante tempo. A Bíblia diz que logo passou o tempo. Imagina só, você ficar morando perto da beira do rio, bebendo água do rio, comendo pão e comendo carne do bico do corvo, vários e vários dias. Aí até um dia que de repente a água secou. A água secou, os corvos não chegaram mais. E o que Elias podia dizer? Falar, puxa vida, eu entrei numa roubada. Senhor, puxa, eu faço a tua obra. Como é que pode? Olha, eu me aborreci com o rei por tua causa. Porque ele estava fazendo tudo errado. E eu senti, eu não consegui me conter. Fui lá e disse, olha, não vai chover mais, eu tenho autoridade. O Senhor me deu autoridade, então tá. E agora o Senhor me manda morar perto daquele ribeiro e comer do bico do corvo, o pão e a carne. Tudo bem, eu fui. Mas e agora? Eu mandei parar a chuva parou, o ribeiro secou e o corvo não vem mais. E agora o que eu faço? Ele podia dizer. Mas assim que o ribeiro secou, o Senhor já entrou de novo com uma palavra. Veja só o cuidado de Deus. No versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Mas passado alguns dias, veja bem, alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Porque ele disse que não ia chover mais, não choveu, o rio secou. Mas logo veio a palavra do Senhor novamente e disse, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ele podia de novo, preste atenção, poxa Senhor, eu fiz a tua vontade. O Senhor me colocou para morar perto do rio, comer do bico do pão e do corvo, o pão e a carne. E agora secou. Agora o Senhor quer que eu vá para Sarepta, um lugar que é de Sidom. E eu vou ser sustentado por uma viúva. O Senhor mandou uma viúva me sustentar. Primeiro o Senhor manda um corvo me sustentar, agora manda uma viúva me sustentar. A mulher está precisando, a mulher está sem cobertura, e o Senhor me manda para lá para eu ser sustentado por ela. Ele não disse isso. Ele não disse. Porque ele sabia de quem ele estava ouvindo essas coisas. Ele não questionava Deus, dizia, poxa Deus, que negócio é esse, assim. Ele sabia que era Deus, e a palavra de Deus diz no início, perante cuja face estava. Então não via uma voz, e ele ficava em dúvida se era a voz de Deus, se não era a voz de Deus. Ele sabia quem estava falando com ele. Agora veja bem uma coisa, preste atenção nisso. Mesmo nós sabendo hoje que é Deus que está falando conosco, quando vem uma palavra assim, meio assim como essa, que nós pensamos assim, poxa, isso aí não pode ser Deus, isso aí é uma coisa da minha cabeça, eu sou um abilolado, pode pensar que isso é Deus. Deus vai pedir para eu falar com o prefeito que não vai chover mais, depois vai me mandar ficar morando no Rio Santana e comendo a comida que o guaxinim vai trazer para mim? Isso é que é a prosperidade de Deus? É isso que Deus quer para mim? Não, não é possível, isso não pode ser de Deus. Aí depois vai para lá, o negócio sério, secou, você mandou desligar a chuva, parou, secou o rio, tá, então vai para outro lugar, mais longe, um lugar longe, e que eu vou mandar uma viúva te sustentar. Quem é que pode hoje, em sã consciência no nosso meio, pensar que isso é o ideal de vida para alguém? Qual de nós teria um estilo de vida desta forma, dessa maneira, para viver? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos aprender com Elias e com a viúva um segredo tremendo, um segredo de prosperidade. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, como é que pode?
uma história dessa natureza, me ensinar hoje um segredo acerca de prosperidade? Como é que pode essa situação me ensinar algo que pode transformar a minha vida numa vida próspera? Então segura, porque Deus vai mostrar para você nessa noite que Elias e a viúva têm muito para ensinar para nós nessa noite. Diga amém. E nós vamos aprender isso. E quem receber esse ensinamento e praticar esse ensinamento, vai trazer sobre si a prosperidade de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu quero essa prosperidade para a minha vida. E eu tenho certeza que se você prestar atenção a partir de agora, compreender o que está por trás dessa história, que vai abençoar a mim e a você, você vai sair daqui abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor e disse: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Ele disse para Elias: ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Deus falou com Elias que ordenou a uma mulher viúva que morava ali que o sustentasse. Vocês ouviram isso, amém? Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Aí quando ele olhou aquela mulher, aquela viúva, o Espírito Santo já, olha aí, tá vendo? É ela. É ela. E por isso ele chegou, olhou, falou: só pode ser essa. E a chamou. E quando chamou, disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Amém? A primeira coisa que ele pediu para aquela mulher foi um copo d'água. Agora presta atenção numa coisa. Ele já sabia que Deus tinha ordenado a uma mulher que o sustentasse. Amém? Ele não sabia ainda, ele não tinha confirmação, né, que seria aquela. Então o que ele ia chegar e falar? Falar assim: eu estou aqui, eu sou Elias, Deus falou que você ia me sustentar, então você? Deus falou com você? Ele tinha que quebrar o gelo, ele estava chegando, ele não conhecia a mulher e falou: vem cá, você pode me dar um copo d'água? Com certeza, se ela ligasse, fosse embora, ou tivesse qualquer outro tipo de atitude, ele já ia ver que não era ela. Então ele lançou essa, falou assim: você pode trazer um copo d'água? Ele pediu. Quando ele viu que teve retorno, que teve volta, falou: olha, pode ser essa. Então, já que é essa, aí ele lançou a segunda. Olha só. Aí ele disse, quando ela estava indo, né? Quando estava indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-lhe também um pedaço de pão. Aí ele foi um pouco mais além. Vamos ver se é ela mesma. Ela não negou o copo d'água, mas também o copo d'água é relativamente fácil. Naquela época, um homem falar com uma mulher já era enrolado. Mas ele falou, e ela trouxe, né? Ele falou assim: então vem cá, traz também um pedaço de pão contigo. Aí a coisa começa a ficar diferente. Olha só como a mulher responde. Veja bem. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Olha só a resposta que a mulher, que a viúva, deu para Elias. Qual é o problema que começa aqui nesse momento? O problema foi que Elias ouviu Deus falar com ele, que ele tinha ordenado que uma mulher viúva o provesse, o sustentasse. Ele primeiro testou para ver se era aquela mulher, a viúva,
que ele tinha ordenado. Pediu um copo d'água. Como ela disse amém, foi lá buscar. Ele falou, então traz um pão. Bom, já que é essa, então vamos pedir o pão, porque Deus ordenou que ela me sustentasse. Então vamos lá, traz o pão. Aí ela chegou e a fé dela trancou. Ela parou. Ela não conseguiu ir. Por quê? Porque ela era mulher, porque ela era viúva e porque ela não tinha recursos. Ela não tinha muitos recursos, mas a Bíblia diz que Deus ordenou a ela que ela sustentasse o profeta. Não foi? Foi ou não foi? E aí, ele cobrou, falou, me dá o pão. E ela chegou e travou, falou, olha, eu não tenho recurso. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu ia fazer um bolinho para mim, que meu filho ia morrer. Olha que palavra. Agora preste atenção aqui, querido. A atitude de Elias, como é que foi maravilhosa, tremenda. Porque qual homem, qual profeta do Senhor que falou para o rei, que via a face do rei, que chegasse para uma viúva, para uma mulher que disse que não tinha mais nada, só tinha um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, ia cobrar que essa mulher desse primeiro para ele do que para ela e para o filho. E aí a gente fica assim, poxa, esse profeta aí não estava batendo muito bem não, da bola. Ele pegar comida da criança e da viúva, coitadinho. Vamos ter que dar parte, esse cara é um charlatão, botar ele na cadeia. Não é verdade? A primeira coisa que você pensa, poxa, esse cara é um aproveitador. Não, mas gente, presta atenção. O que Elias ouviu da boca do próprio Deus? Deus disse para ele, vai lá habitar em Sarepta, porque eu dei ordem para aquela viúva te sustentar. Tinha alguma coisa errada. E não era a palavra de Deus, amém? Amém. Não era a palavra de Deus. O que foi que deu errado? A atitude de Elias? Não, Elias, ele viu, ele quis aferir, para ver se ela mesmo pediu um copo d'água, e quando viu, olha, é viúva. Naquelas condições ela viu. E quando ele pediu pão, ela se rebelou. Ela falou, eu estou aqui com meu filho, eu só estou com um negocinho. Eu vou comer e vou morrer. E aí, você pensa uma coisa, Elias podia sair, ir embora, procurar outro lugar. Ele podia se confundir. Falar, poxa, o Senhor mandou uma viúva me sustentar, então não é essa aqui não, eu vou procurar outra. Mas ele percebeu por algum motivo que aquela pessoa, aquela mulher, que ela precisava da bênção do Senhor, que ela estava necessitada de ser visitada por Deus. Mas ele também sabia que Deus tinha dito acerca dela que ela o sustentaria. E agora? Aí, olha o que Elias fez. O que Elias fez foi maravilhoso. Ele falou assim, tudo bem, você está com a tua fé machucada, você não está conseguindo ir além. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te fazer um desafio. Você vai lá, faz esse negocinho que tu está falando aí, mas separa um bocadinho e faz primeiro para mim e traz. Maldade isso. É um aproveitador Elias. Eu vou dizer, isso foi o que abençoou a vida da mulher. Isso foi o que trouxe o milagre para a casa dela. E Elias não podia deixar de fazer isso, porque senão ele podia sair dali e ir para outro lugar, o Senhor ia dar um jeito de fazer qualquer coisa com ele. Mas aquela mulher lá não ia receber a bênção do Senhor. Ela, para receber a bênção do Senhor, tinha que primeiro obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor mandou ela sustentar o profeta. O Senhor mandou ela sustentar o profeta. Não importa o que ela tivesse ou deixasse de ter. O Senhor deu ordem que ela sustentasse o profeta. E a fé dela só ficou naquilo que ela tinha. Vocês estão entendendo? Minha latinha de biscoito só tem 3. Eu ia comer e depois a gente não sabe o que fazer.
Aí Deus bate na porta dela e fala assim, ó, serve, me dá primeiro esse biscoito para mim, creia no que eu falei para você, eu não mandei você sustentar o profeta, ele está pedindo só um pedacinho do que você tem, você dá isso. Aí olha o que Elias falou, primeiro você traz esse bolinho, faz esse bolinho para vocês, aí mas traz primeiro um pequeno para mim, depois vai e come com seu filho, e aí eu vou te dizer o que vai acontecer, não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija, até que volte a chover pela minha palavra, diz o Senhor. E o que Elias fez com isso? Ele primeiro provocou aquela mulher a crer na palavra de Deus. Por quê? Porque ela já tinha ouvido de Deus que Deus tinha ordenado que ela sustentasse o profeta. E a fé dela não chegou a isso, não foi a isso. E o profeta, quando viu, deu a ela a oportunidade para receber a bênção do Senhor. E disse, olha, vai lá, faz primeiro isso que você está fazendo, faz um pedaço para mim e me dá. E depois vai e come, porque você fazendo assim, não vai faltar farinha da panela, nem azeite da botija para você. E aí, eu penso, amados irmãos, que aquela mulher lembrou o que Deus falou. Eu percebo que a mulher, ela lembrou, então Deus mandou fazer, mas a minha fé não foi. Agora ele lançou uma palavra. Por que ele lançou uma palavra? Porque ele se arrogou ser alguma coisa? Não, porque antes disso, Deus tinha falado com ele que ele tinha dado ordem para que uma viúva o sustentasse. Então, era incoerente que aquela mulher não fosse além. Era incoerente que chegasse ali e falasse, não, traz para mim, e ela não trouxesse. E seria incoerente se ele lançasse uma palavra para abençoar ela e Deus não abençoasse ela. Por quê? Porque Deus estava nesse negócio. Amém? Amém? E aí aconteceu o milagre. Ela creu, ela obedeceu, ela foi lá, ela fez, levou para Elias aquilo. E olha o que aconteceu. Vai e faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada pelo intermédio de Elias. Agora presta atenção numa coisa. Aqui, a história de Elias, para nós, nos dias de hoje, não fala sobre nada assim de prosperidade. Não fala de algo que nos causa inveja para que a gente tenha a vida de Elias. Mas a prosperidade do Senhor andava com Elias. Mesmo morando à beira do ribeiro, comendo pão e carne no bico do corvo, mesmo sendo sustentado por uma viúva pobre, que não tinha nada. Mas ainda assim, Elias não se envergonhou de morar à beira do ribeiro, comer do bico do pão do bico do corvo, pão e carne, e nem de chegar para aquela mulher e dizer, não, faz disso primeiro para mim, depois vai e come com seu filho. Uma mulher viúva com um filho, com um finalzinho de farinha com azeite, e ele chega e pede, olha, faz disso primeiro para mim, depois come. E ela disse que ia comer, ia morrer, que não sabia o que ia fazer mais. E se hoje, pastor Israel, você entrasse numa casa, que Deus falou, vai lá, faz isso, fala com a viúva, para você, para dar um prato de comida primeiro para você, ela só tem aquele restinho na panela.
e você ir lá e ver, e saber, olha, eu dei ordem que ela faça isso. Aí chega lá, a mulher chega e diz, olha, eu só tenho isso, depois não sei o que eu vou fazer. Vai e faz primeiro para mim. Se alguém visse o pastor Israel, ia querer chamar o conselho tutelar, ia dizer que ele é charlatão, queria botar ele para a cadeia, dizer que a igreja faz coisas abomináveis. Mas entenda, a oportunidade para que o milagre fosse naquela casa foi através de Elias. E quando Deus deu ordem para que ela sustentasse a Elias, estava provocando a fé da mulher. Porque se ela não tivesse fé para poder crer, ela não poderia receber o que Elias ia ministrar na vida dela. Vocês estão entendendo isso? A fé dela precisou ser provocada. Ela já tinha ouvido Deus falar que ela tinha que fazer aquilo. Mas o profeta olhou para ela e ele teve que ter muita fé para poder passar por todas essas barreiras e dizer para ela, não, vai lá, faz isso primeiro para mim e depois come você. Nossa, se eu faço isso hoje me matam, pastor. Me comem vivo. Mas se eu não fizesse isso, ou se Elias não fizesse isso, o milagre talvez não entrasse na casa da mulher. E você, como homem de Deus, ia deixar de ser uma bênção para ela. Mas como você pode ser uma bênção se você está pedindo para você? Ele não estava pedindo para ele estava pedindo para que ela lançasse uma semente de fé na palavra de Deus, para poder receber o seu milagre. Amém? Está entendendo, gente? Então, quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê Jesus dentro do templo, olhando a todo mundo a colocar o dízimo e as ofertas, amém? Com dízimos poupudos, com cheques grandes e poupudos, e depois vê uma mulher tirar da bolsa 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, e chegar lá e colocar as 2 moedinhas. Jesus chegou e disse para os discípulos, olha, eu digo que aquela mulher deu muito mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Deu tudo. E os outros estavam dando do que sobrava. Eles nem queriam saber, toma aí. Podia ser 100 mil, 10 mil. Mas estava sobrando para eles, ó. Mas a mulher não, ela não tinha nada, estava dura. Só tinha 2 coquinhos no bolso dela. E ela falou, Deus, eu quero fazer isso. É um ato de adoração. E Jesus falou, aleluia, olha, essa aí, eu estou de olho nela. Essa vai ser abençoada. Amém? Amém? E hoje, muitas das vezes, a gente vê, às vezes, coisas que a gente não gosta em relação a esse negócio de oferta, de dízimo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Se quem estiver aqui na frente, ou quem estiver ministrando a palavra da paz do Senhor, vive de fato diante da face do Senhor e ouve a voz dele, quando ele chegar aqui e falar, por mais absurdo que possa parecer, é a boca de Deus que está trazendo para você. Se você ouvir o que Deus falou e fizer, você vai ser abençoado. E nós temos a tarefa, muitas das vezes em glória, como foi com Elias, de às vezes pagar um mico, de falar alguma coisa que a pessoa pode chegar e olhar para você e falar, puxa, você está fazendo isso, hein? Puxa, que mau caráter que você é. Você é um charlatão. Você é um... Mas Deus falou, ó, é isso. E a gente não cabe julgar o que Deus fala. Mas quando Ele fala, a gente sabe que é para falar. Não importa o que vai acontecer, mas você tem que falar. O pastor Israel tem que falar. O profeta Elias tinha que falar. E quando a gente fala aquilo que Deus fala, aquilo funciona. Aquilo funciona. Por que aconteceu o milagre? Porque Deus disse para Elias que ia acontecer, que ela ia sustentar ele. Ele creu. Por isso ele deu uma de... Né? Olha, vai lá e faz primeiro para mim, depois você
Deus vai te abençoar. Ele liberou a palavra para ela, falou, olha, não vai voltar para você. Creia na palavra do Senhor, porque ele sabia. Deus falou para mim que ele deu ordem para que ela sustentasse. Ela ouviu Deus falar com ela antes de Elias estar com ela. Ela sabia que Deus tinha falado com ela. E quando Elias provocou ela, ela se lembrou. Ela falou, puxa vida, e agora eu estou num problema. Ele me desafiou. Eu sei que Deus falou comigo. Eu tenho que crer. Ela foi chamada a dar um passo de fé em direção à palavra do Senhor. Nessa noite, Deus quer te provocar nessa noite. Ele quer provocar você nessa noite. Ele está dizendo para você, você quer bênção? Você quer prosperidade? Você diz que não tem nada? Dá daquilo que você tem primeiro para a casa do Senhor. E vê o que vai acontecer na tua vida. Eu estou falando isso porque Deus está querendo abençoar a sua vida. Deus está querendo te abençoar, mas Ele não pode te abençoar se você, quando ouve o desafio do Senhor, você não dizer amém ao profeta, ao homem de Deus. O homem de Deus libera a palavra para abençoar a sua vida. Estamos aqui prestes a entrar numa fase nova, num momento novo da igreja. Olha, Deus pegou o pastor Israel, a sua família e essa denominação na mão e fez assim, ó, tirou de uma roubada, do despejo, da vergonha, do zero, do nada, do fracasso, do mau testemunho, e pegou e fez assim, ó, toma casa nova. Amém? Amém. Sustentou a sua casa, a sua família, deu uma direção, guiou o tempo todo, desde lá até aqui, está trazendo uma casa nova, com ar condicionado. Amém? Amém. E agora o Senhor está dizendo para a viúva pobre, que é a igreja, porque a viúva pobre, que é a igreja, ela se sente que nem a viúva pobre. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu já estou na dificuldade, eu já estou no problema. Mas eu te digo nessa noite, pega primeiro o que você ia fazer para você, separa para o Senhor e coloca, dá em oferta ao Senhor. E depois você vai ver que não vai faltar farinha da panela, nem azeite da botija para você o ano inteiro. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que quem receber essa palavra e fizer o que está sendo dito aqui, vai receber, porque Deus é fiel. Amém? Amém? Deus é fiel. Então, eu estou passando para vocês, o segredo da prosperidade é ouvir a palavra do Senhor, é crer na palavra do Senhor e é ter uma atitude diante da palavra do Senhor. Deus está chamando essa igreja a ser próspera, mas é preciso primeiro fazer para Ele do que para a sua própria vida. E é preciso ouvir a voz de Deus e a obedecer. Nessa noite eu quero te provocar a crer, a ter uma atitude de fé, e Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Quem crê diz amém, se coloca de pé, dá uma glória a Deus, bate palma para Jesus, que Deus quer abençoar a sua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por essa palavra, Senhor, maravilhosa. Senhor, que palavra tremenda. Está lá no Antigo Testamento, com um profeta, com uma viúva. Senhor, mas Tu és um Deus maravilhoso, que quer ensinar a sua igreja a caminhar, Senhor, com prosperidade, com bênção, com vitória. E nessa noite o Senhor está entregando a palavra para a viúva. Faz primeiro para mim,
mas também para cada vida, para cada pessoa, em nome de Cristo Jesus, a cada família, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Agora que você foi abençoado pela palavra do Senhor, levante a sua mão. Vamos abençoar aqui esses pedidos, essas pessoas. E vamos crer que essa palavra pode alcançá-los também em nome de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar esses pedidos em Tuas mãos. Senhor, queremos colocar essas pessoas, essas famílias em Tuas mãos. Queremos te pedir, Pai, em nome de Cristo Jesus, que a Tua salvação possa alcançar cada vida, Senhor, descrita aqui nesses papéis. Senhor, que Tu possa entrar com provisão, com providência sobre cada pedido. Senhor, atende todo aquele que for a Sua vontade, mas não se esqueça, Senhor. Salva, Pai, cura, liberta, abençoa, em nome de Cristo Jesus. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão para os céus. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Jesus e que as doces e eternas
consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, desde agora e até a sua vida. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus.